beleza, Eduardo, valeu. Mariana, Júlia, muito bem. Olha só, a Clara, valeu aí pelo oi. Então tá, turma, então a partir dessa segunda-feira vocês têm uma salinha só de vocês. E eu tô chegando mais cedo, né, 9 da manhã. Então sempre na segunda-feira a gente tem esse encontro. E vou lembrar também que nas quintas-feiras, gurizada, a gente também se encontra, tá? A gente também tem um encontro. Só que agora eu vou ter que falar com o pessoal da Bio, porque como vocês estão tendo aula agora no turno de vocês, e a nossa aulinha é às 11 da manhã lá no Instagram, aí a gente tem que ver como é que a gente vai fazer, tá? De repente eu vou passar as minhas 2 lives de quinta-feira para de tarde. E aí eu aviso vocês. Por enquanto é às 11 da manhã, mas 11 da manhã vocês vão estar aqui, pelo visto, né? Às 11 da manhã. Tá, Júlia? Beleza, então. Bom, turma, seguindo então o nosso conteúdo, né? Seguindo o que a gente estava aprendendo, semana passada a gente viu as gimnospermas, beleza? A gente viu as gimnos. O que é a gimnosperma? Vamos relembrar, são aquelas plantas que possuem a semente desprotegida, né? A semente delas não está encerrada dentro de um fruto. Então, na aula de hoje, a gente vai ver que mudou, né? O jogo mudou, as plantas, elas, dentro de um certo momento, elas se modificaram a partir de mutações, e aí aparece o quê? O fruto. Lembra que quando a característica ela é vantajosa, ela permanece. Então, por exemplo, embrião protegido, permanece. Todas as plantas têm embrião protegido. Vasos condutores, todas têm, menos as briófitas. Lembra? As briófitas eram as únicas que não tinham, mas os vasos condutores foram muito importantes. Semente, gímino e anjo tem. Então, sempre o grupo que vem em seguida herda todas as características vantajosas de trás, entendeu? Quando a característica ela é vantajosa, ela não se perde. O que vai acontecer é que pode aparecer uma nova característica, tá? E vamos lembrar também que o processo evolutivo nem sempre ele é baseado em ganho, ele pode ser baseado em perda, tá? Então, às vezes, para tu evoluir, tu tem que perder estruturas e não ganhar estruturas. E nesse caso aqui das angiospermas, a evolução foi crescente. Então, elas ganharam estruturas. Mas se a gente analisar, por exemplo, vocês vão estudar depois com a Renata ou com a Bruna, não sei, vocês vão estudar, ou com o Luiz, não sei quem é que está dando essa frente para vocês, mas quando vocês forem estudar os parasitas, tá? Vocês vão ver que a maior parte dos parasitas, para evoluir, eles perderam. Eles perderam estruturas. Então, vou deixar bem claro aqui nesse início da nossa aula que evolução não significa ganho, não significa ficar superior ao outro. Na verdade, evolução significa tu obter um conjunto de características vantajosas, certinho? E a partir dali tu poder se adaptar ao ambiente que tu vive. E pela presença dos frutos, e aí a gente vai questionar aqui, pelo aparecimento do fruto nas angiospermas, elas conseguiram se espalhar por todos os biomas. E aí foi a grande vantagem. Se tu for para o Polo Norte, tu vai encontrar angiosperma. Se tu for para o deserto do Saara, tu vai encontrar angiosperma, entendeu? Se tu vier aqui para o Pampa Gaúcho, qual é a nossa angiosperma? São as gramíneas, certo? A principal angiosperma aqui são as gramíneas, são os vegetais rasteiros, que têm o tamanho bem médio, né? E tem raiz superficial, depois a gente vai discutir na aula de hoje isso. Tranquilinho, então? Nem sempre evoluir significa ganhar, mas nesse caso aqui foi ganhar, certo? Então aqui a gente tem os 6 órgãos. As plantas que a gente vai começar a discutir aqui no Pautalk, e que a gente já vem discutindo lá no Instagram já faz algum tempo, essas plantas elas têm 6 órgãos. Tem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, tá? Tem tudo, tudo. E depois a gente vai ter um capítulo aqui que se chama organogênese. A gente vai estudar órgão por órgão, certo? Certinho, pessoal? Então agora a gente vai começar a olhar os nossos slides aqui. Deixa eu tirar essas coisinhas que aparecem aqui no Pautalk. Lembra que eu estou no celular aqui, né? Essa aula que eu dou para vocês, eu dou do meu celular. Eu espero que vocês consigam ter uma boa visualização aí dos slides, certinho? Vamos virar então, virando aqui para a tela, beleza? Espero que vocês tenham também baixado esses
esses slides. A Júlia está perguntando aqui qual o slide, né? Júlia, eu já mandei esses slides já há um tempinho, foi o mesmo que a gente usou na aula passada, tá? Que se chama Fanerógamos Online. Se tu ainda não tem, deve estar lá no grupo do Face. E pelo que eu fiquei sabendo também, vocês vão ter um drive agora, que vocês vão armazenar os PowerPoints, né, os materiais, e aí vai ficar bem mais facilzinho de vocês acharem esses slides. Então, começando a aula de hoje, olha aqui, ó, a angiosperma, ela tem uma característica bem interessante, porque ela pode se apresentar na natureza de 3 formas. Eu posso ter a angiosperma sendo uma erva, tá? Ela pode ser uma erva, ela pode ser um arbusto, ou ela pode desenvolver árvores também. Então são as 3 maneiras que uma angiosperma ela pode aparecer. Nas 3 maneiras, ela sempre vai formar flor. Vamos lembrar que a flor, ela aparece numa determinada época do ano. Ela é sazonal, né? Nem toda planta que tu vai ver na natureza, ela vai ter flor, porque de repente não é a época dela estar tendo flor. Mas a partir do aparecimento da flor, é que tudo foi possibilitado aqui para esse grupo. Porque, na verdade, a gente tem que, nessa primeira aula aqui, estudar exatamente a flor, né? A gente tem que ficar craque aqui na flor para poder entender todos os outros processos, a reprodução e até chegar na formação da semente e depois na formação do fruto. Tu tem etapas e a planta ela vive esses ciclos. Então, primeiro ela vai ter uma etapa de floração, que ela vai ser estimulada por hormônios para produzir flores, certo? Depois que ela produzir flores, ela produz então os seus esporos. Né? No caso aqui na flor masculina vai ser o grão de pólen, e aí esse grão de pólen vai ser transportado até a planta feminina, né? Lembra que a gente tem sexos dentro das flores, então eu posso ter uma flor feminina, eu posso ter uma flor masculina, e aí tu tem o transporte do grão de pólen, e logo em seguida, depois que o grão de pólen é transportado, é que começa o processo reprodutivo, porque esse grão de pólen vai germinar, vai formar o tubo polínico e assim por diante até ocorrer as 2 fertilizações. Isso a gente vai discutir na semana que vem, né, aqui na minha aula. Vai ter as 2 fertilizações, vou formar os embriões, eles ficarão protegidos dentro da sementinha e aí o ovário, a estrutura mais globosa que a gente vai ver aqui na flor, ele começa a se desenvolver, ele hipertrofia também por ação de hormônios e aí produz o fruto. Então, existe uma época de floração, existe uma época de reprodução e existe uma época de frutificação, tá? Agora, o que tu vai sempre enxergar nessas plantinhas é o esporófito, né? Então, raiz, caule, folha, isso sempre vai ter. Isso sempre vai ter. Tu sempre vai enxergar, e é isso que a gente chama de esporófito. Se até agora tu não entendeu ainda o que é um esporófito, presta bem atenção no que eu estou te dizendo aqui agora. O esporófito é, nessas plantas superiores, né, nessas plantas que se desenvolveram mais, é aquilo que tu enxerga. São as características que tu está enxergando. É a raiz, é o caule, é a folha. O gametófito, tu não enxerga, velho. O gametófito, tu passou a não enxergar mais. Então aqui nós temos a flor. Essa flor aqui que eu trouxe para ti, cara, ela tem os 2 aparelhos reprodutores, tá vendo? Não sei se vocês estão enxergando aqui. Ela vai ter o aparelho reprodutor masculino, que a gente vai chamar de androceu, certo? E a gente vai chamar de gineceu o aparelho feminino dessas flores. E protegendo esses 2 aparelhos reprodutores, a gente tem as estruturas de proteção. Então a gente tem aqui as sépalas e a gente tem aqui as pétalas. As plantas que possuem pétalas, né, e sépalas são plantas com perianto. Tá? Então perianto seria a estrutura protetora da flor. Mas existem plantas que não têm perianto, né? A gente tem aqui as gramíneas do Pampa Gaúcho, elas não têm perianto. Elas não têm o cálice e nem a corola, não tem, porque elas evoluíram para que o vento seja o agente polinizador. E o vento, sendo o agente polinizador, ele precisa transportar uma grande quantidade de grão de pólen. Então essas plantas, para não impedir que o vento transporte o seu grão de pólen, ela acaba ficando desprotegida. Tá? Os aparelhos reprodutores aqui, ó, eles ficam à mostra.
e aí o vento bate e leva esse grão de pólen até a estrutura feminina, certo? Quando a flor tem os dois aparelhos reprodutores, quando ela tem os dois aparelhos, a gente chama ela de monóclina ou monóica, tá? Pode chamar também de monóica. Então, o que é um organismo monóico? É aquele organismo que tem os dois aparelhos reprodutores juntos, tá? É o antigo hermafrodita. Mas a gente não vai dizer mais a palavra hermafrodita, até porque dentro da biologia a gente não usa mais esse termo, tá? Monóico seria o termo correto para a gente designar esses organismos. Já um organismo que tem sexo separado, e dentro da botânica existe isso também, aí a gente vai chamar de dioico, tá? Dioico. Ou díclono. Mas o termo dioico é mais fácil. Dioico para quem tem sexos separados, monóico para quem tem sexos juntos, certinho? Hoje a rinite tá pegando aqui, cara. Eu tô aqui a funga hoje, tá? Não repara. Muito bem, então vamos começar a estudar as estruturas da flor. Vamos primeiro para as partes de proteção e partes de conexão. Aqui embaixo é muito importante que tu entenda que nós temos um cabinho que liga a flor até a planta. Esse cabinho a gente chama de pedicelo ou pedúnculo floral, tá? Eu prefiro o termo pedúnculo floral. Então esse cabinho aqui, ó, tá vendo? Ele é bem importante. Tanto que na maçã, por exemplo, quando a gente vai comer maçã, é no pedúnculo da flor que ficou contida a semente. Por isso que a maçã, ela é um pseudofruto. Tá? Ela não é um fruto verdadeiro, porque a parte que se desenvolveu da flor não foi o ovário, foi o pedúnculo e o receptáculo floral. O que é o receptáculo floral? É essa estrutura aqui mais de baixo, ó, tá vendo? É a estrutura que vai conter os órgãos reprodutores. Então, no receptáculo floral, o gineceu e o androceu vão ficar conectados. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas é exatamente isso que tu está vendo. É a conexão das estruturas reprodutivas nessa região. Geralmente, no receptáculo floral, tem tecido nectário, que é um tecido que produz néctar. E que é fantástico, porque vai atrair o polinizador para fazer o processo de transporte do grão de pólen, tá? Então, olha aqui, ó, no desenho, tu tá enxergando o nectário, ó. O nectário são essas duas bolsas que ficam aqui no interior do receptáculo floral. Perfeito? Turma, é fundamental tu entender a anatomia da flor. Sério mesmo. Porque se tu entende a anatomia da flor, depois na hora de fazer a reprodução, fica muito, muito barbada. Fica que nem aquele aqui, baby baba, baba baby, certo? Fica muito, muito, muito fácil. Então, o que a gente viu até agora? De baixo para cima, tu tem o pedúnculo floral e tu tem o receptáculo floral. Agora, vamos para as estruturas que protegem os órgãos reprodutores. Então, tu tem aqui, ó, as sépalas, tá vendo aqui? O conjunto dessas sépalas a gente chama de cálice. Então, de baixo para cima, tu decora aí, tu tem o cálice, que é o conjunto das sépalas. As sépalas, geralmente, elas têm cor verde, tá? Elas são clorofiladas, elas têm clorofila e elas não são coloridas. Elas estão ali para proteger mesmo, tá? As estruturas reprodutivas. Elas não estão ali para enfeite. Agora, subindo mais um pouquinho... Ah, o nariz está coçando, velho. Agora, subindo mais um pouquinho... Aí sim, colorido, bem bonito, liberando odor também. Então tem cor e tem odor. A gente tem as nossas pétalas, né? As pétalas, elas são exatamente para atrair o polinizador. Então, para que serve a pétala exatamente? Se a gente pegar como polinizador um inseto, a pétala é como se fosse uma pista de pouso. Ela vai dar o sentido de orientação para o inseto pousar ali. E vamos lembrar que a gente não enxerga, né? Nossa visão não vai até o infravermelho. A gente não enxerga o infravermelho, mas os insetos enxergam. Então a cor que tu está observando aqui não é a mesma cor que um inseto observa. Então isso é muito interessante. Se tu está enxergando aqui lilás, não é a cor que o inseto vai enxergar. Geralmente ele vai enxergar uma forma fluorescente.
e aí ele vai saber se guiar e vai pousar ali. Lembra que na natureza tudo tem um significado, até a pétala da flor, certo? Então ela está ali para hipnotizar e também para servir de pista de pouso para o inseto fazer depois a polinização dele. Então tá vendo que tem várias estratégias que a planta vai utilizar. Então até aqui a gente viu o pedúnculo, o receptáculo, o cálice e agora a corola. Então o conjunto das pétalas a gente vai chamar de corola. Muito bem. Corola. Agora vamos para os órgãos reprodutores. Muito bem. A parte masculina, olha aqui, ó. A parte masculina a gente vai chamar de estame. Tá vendo aqui, ó? É que eu não sei se eu estou conseguindo posicionar a minha câmera direitinho para vocês olharem. O estame, ele é composto de um cabo bem longo, que a gente chama de filete, tá? Filete. E na parte de cima tem as anteras. E aí tu tem que focar nisso, porque na nossa próxima aula a gente vai fazer uma secção aqui na antera e a gente vai ver então que aqui dentro vai acontecer a meiose, para formar o grão de pólen. Então, o grão de pólen, ele é formado no interior das anteras. Perfeito? Então, o filete mais a antera e mais um tecido de conexão, porque existe aqui no meu desenho, não está aparecendo, mas existe um tecido que conecta essas duas estruturas. Esse tecido a gente chama de conectivo. Tá? Então, eu posso dizer que um estame ele é formado de filete, conectivo e antera. Perfeito? E aí, vários estames reunidos vai formar o androceu. É isso que eu quero que tu entenda. Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho aqui, vamos se olhar um pouquinho aqui. Senão fica só no PowerPoint. E eu sei que às vezes cansa um pouco ficar só olhando para o PowerPoint. Então, o androceu, ele é o conjunto dessas estruturas. Às vezes é bem complicado a gente entender isso. Tá? Então, o androceu ele é o conjunto dos estames. Os estames são extremamente numerosos. Tá? E lembrando que dentro da botânica existe uma linguagem matemática. São tudo múltiplos do mesmo valor. Então, se a minha planta for uma dicotiledônia, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, ela vai ter múltiplos de 4 ou múltiplos de 5. Então, na hora que eu for contar o número de estames, eu vou achar um valor múltiplo ou de 4 ou de 5. Se for múltiplo de 3, aí é uma monocotiledônia. Tá? Então, dentro da sistemática das angiospermas, a matemática ela vai ser bem importante. Então, se o teu androceu, tá, for múltiplo de 3, é uma monocotiledônia. Se for múltiplo de 4 ou de 5, aí vai ser uma dicotiledônia. Tá? Então, presta bem atenção. Os estames são muito numerosos, muito numerosos. Agora a gente vai ver a parte feminina, que também pode ser numerosa. Aí o número de sementes vai ser dado a partir da quantidade de estruturas femininas que tiver na minha flor. Porque cada semente vem de uma fertilização que aconteceu, certo? Então, se ocorrem muitas fertilizações, porque existem muitos carpelos, eu vou ter um monte de semente. Aí tu vai entender por que dentro da melancia, por exemplo, tem um monte de semente. Porque a flor da melancia, ela é multicarpelar. Ela tem muitos carpelos. E eu vou te mostrar agora, nesse momento, o que é um carpelo, tá? E aí eu quero que tu memorize isso aqui, essa informação. Então vamos voltar ali. Muito bem, o carpelo, turma, lembra uma garrafinha, lembra da música do Tchan, e vai descendo na boquinha da garrafa. E é exatamente isso, velho. Olha aqui, ó, tu tem a boquinha da garrafa, tu tem aqui o gargalo da garrafa, desembocando na parte onde está o líquido, onde está o volume do líquido. Então tu tem aqui, ó, tu tem aqui o estigma, essa região aqui a gente chama de estigma, tá? Vamos ver se vocês conseguem visualizar aí. Essa parte aqui tu chama de estilete. E essa parte aqui tu chama de ovário. Então, a soma dessas três partes, dessas três regiões, é um carpelo. Lembrando que uma flor, não necessariamente ela é monocarpelar.
Por exemplo, no abacate ela é monocarpelar. Ela vai ter um carpelo só. Por isso que o abacate vai ter uma semente só dentro do caroço. Na azeitona também, no pêssego também, tá? Então, isso aí a gente vai deixar bem claro. Agora, quando a flor ela tem múltiplos carpelos, ela vai ter múltiplas sementes. Porque, na verdade, a semente ela vai ser gerada no interior do ovário. Então, as paredes do óvulo vão formar a semente. E as paredes do ovário vão formar o fruto. Olha que interessante. Então, a parte que a gente chama de ovário, ela é muito importante, porque é onde vai acontecer a meiose, e aí vai formar um óvulo, né? O óvulo é o esporo feminino, é o megásporo, lembra? Megásporo. Então, dentro do ovário se forma o megásporo por meiose, e aí, por mitose, é que a gente vai ter a formação do gametófito, que aqui a gente vai chamar de saco embrionário. Então, o saco embrionário vai se formar lá dentro. E aí, turma, a aula que vem tá pronta já pra gente, né? Então, tu entendendo a anatomia da flor, tu tá craque pra aula de reprodução. Eu vou agora passar os 2 próximos slides aqui, é só para fixar, porque eu acho que tu já gravou tudo que a gente falou até agora, tá? Então vamos olhar de novo. Eu tô com essa luz aqui também, bem na minha cara, deixa eu tirar essa luz aqui, só para que fique um pouquinho melhor para vocês visualizarem. Agora sim, agora parou de doer o olho aqui. Então vamos olhar os slides aqui rapidinho. Muito bem, então aqui é só para fixar mesmo. Então o conjunto dos estames, como é que a gente chama? Androceu. Beleza? Então, o conjunto dos estames é o androceu. O que é um estame? É um filete unido por um tecido de conexão, o conectivo, mais as anteras. Beleza? Então, filete conectivo antera forma estame. Conjunto dos estames forma o androceu. Atenção que nós temos pergunta. Serão 2 meioses, então, a da antera e do ovário? Isso! Então vamos lá, Vinícius. Perguntinha aqui do Vini. Deixa eu voltar então para mim aqui, calma aí. Muito bem, voltamos, vamos responder uma pergunta. Claro, Vini, tu tem o esporo masculino e tu tem o esporo feminino. Então tu vai ter uma meiose para formar o esporo masculino, que é o grão de pólen. Então o grão de pólen é formado de uma meiose, primeira meiose, tá? E o óvulo também vem de uma meiose, que é a meiose feminina, tá? Mas não te estressa, tá, Vini? Que a gente vai ver isso semana que vem. Eu já dei no Instagram essa aula, tá? A gente vai ver a meiose formando os micrósporos, que é a parte masculina, e a gente vai ver a meiose formando o megásporo. Mas tá certinho, são 2 meioses, uma para formar cada esporo. Show de bola, então. Muito legal. Eu adoro quando vocês participam. E a gente tem notado que, a gente conversou entre os professores, que o pessoal dos extensivos participa pra caramba. E a gente fica muito feliz. Continuem assim, tá? Porque a participação de vocês mostra que vocês estão, pelo menos, interagindo aqui com a gente, cara. E isso dá uma felicidade fodida, tá? Obrigado aí pelas interações. Show de bola. Muito legal. Então, voltando aqui pro slide, olha só. Agora vamos repetir a parte feminina. Então, como é que é o nome desse conjunto todo aqui? Esse conjunto todo a gente chama de carpelo, tá? Ou pistilo. A prova da URGS usa a palavra carpelo, tá? Então, nem te estressa aí, mas eu até coloquei o sinônimo, ó, carpelo ou pistilo, tá? Mesma coisa. Então, o que tu tem que gravar? Como é que compõe o carpelo? O carpelo é composto do estigma, do estilete e do ovário, tá? E lembrando sempre que uma planta, ela não precisa ter apenas um carpelo. Ela pode ter vários carpelos e aí ela vai ser multicarpelar. Fechou? Bom, agora vamos falar do grão de pólen, porque o grão de pólen, ele possibilitou um fenômeno que é muito interessante nas angiospermas. Por quê? Porque ocorre a interação entre a planta e o animal.
tá? E essa interação que ocorre entre a planta e o bichinho, em que ambos tiram proveito dessa relação, e é uma relação obrigatória, porque se essa relação não acontecer, um dos organismos vai tender à morte, né? Tende a perecer na natureza, que é a polinização. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, antes da gente entrar nesse assunto. A polinização, turma, foi um processo que foi sendo aperfeiçoado ao longo do processo evolutivo, certo? Tanto que o primeiro tipo de polinização foi pelo vento, né? Depois veio a água e depois até chegar nos animais. E quando chegou nos animais, a planta teve que fazer um acordo. Claro que é um acordo não firmado em cartório, né? Mas é um acordo que é o seguinte: eu te dou alimento, a planta vai ofertar seiva elaborada, vai ofertar glicose pro animal, tá? E até oferta grão de pólen também, porque tem muito bicho que come grão de pólen. O grão de pólen, ele é extremamente proteico, ele tem proteína. Mas tu vai ter que transportar meu pólen. Tu vai ter que me ajudar a eu me reproduzir e aí eu me disseminar por todos os lugares. Então foi vantagem para ambas as partes. As plantas vão se reproduzir, os animais vão obter energia. Lembra que tudo na natureza parte, quando tu tá vivo, o principal objetivo é tu obter energia. Por que tu precisa de energia? Porque tu tendo energia, tu consegue se reproduzir. E tu conseguindo se reproduzir, tu consegue espalhar a tua carga genética pelo planeta. Porque tem até um livro chamado O Gen Egoísta. O gen, ele é egoísta. Ele quer viver, ele quer permanecer no planeta. E aí ele faz muitas... como é que eu vou te dizer? Ele tem um jogo de cintura muito interessante para se espalhar. E a polinização foi um desses jogos de cintura da natureza. Tá? Então eu me relaciono por mutualismo. Planta e animal vão ter mutualismo. Só lembrando, depois a gente vai estudar isso na ecologia mais adiante. Mutualismo é uma relação harmônica, tá? Interespecífica entre espécies diferentes, em que ambas tiram proveito da relação, tá? E temos mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, em que ambas tiram proveito da relação. Só que é uma relação de dependência. É isso que eu queria dizer. Posso dizer que é uma relação harmônica entre espécies diferentes? A Laís perguntou. Claro, dona Laís. Eu acho que eu respondi antes de ler a tua pergunta. Então é uma relação interespecífica, harmônica, mutualismo. Show de bola. E o Eduardo, estou tentando ler O Gen Egoísta, muito bom, do Richard Dawkins, consegue explicar muito bem. Cara, qual é o curso que tu vai fazer, Eduardo? Tu vai fazer medicina, tu vai fazer biologia, porque tô vendo que tu te interessa bacana por essa parte aí, tá? Show de bola. A Laís, ok, obrigada, valeu então. Então, eu estou dando a introdução aqui para vocês do assunto que a polinização, ela, não sei o curso ainda, valeu, senhor, tá? Mas tu tem bastante tempo ainda para pensar. Vocês que estão assistindo essa aula, não perde o período de inscrição do Enem, tá? Eu acho, modestamente falando aqui, eu acho que vai ser adiado o Enem. Eu acho, mas isso aqui é achismo. Mas tem que se inscrever, entendeu? A inscrição tem que ser feita. Então não percam a data. Alguém sabe a data aí? Se eu não me engano é dia 15. Eu não me lembro. Começa hoje, dia 11. Tá? Sabe o que eu achei que era dia 15? Eu achei que era dia 15 porque vai ter um protesto dia 15 sobre o Adienem. Não sei se vocês sabem disso. Hashtag Adienem. E aí, por isso que eu achei que era hoje. Começa hoje às 10. Então, beleza. Aí vocês se inscrevem e depois vocês têm mais um tempo para pensar no futuro, né? E saber o que quer, qual é o curso que quer mesmo. E eu sei que é fodido, eu tentei 8 vestibulares. Sério mesmo, eu tentei 8, cara. Sério, eu fiz para tudo. Eu fiz para farmácia, eu fiz para jornalismo, eu fiz para direito, fiz para biologia. Caraca! Eu era uma das pessoas mais indecisas da história, cara.
Mas eu tenho um amigo meu que ele é engenheiro químico, ele está fazendo direito e ano passado fez para medicina. Tá cre... Se eu me achava pirado, ele é bem mais, cara. Ele é bem mais do que eu. E aí eu caí o quê? Dando aula para pré-vestibular, né? Porque só podia ser isso. O cara que fez tantos vestibulares na vida acabou trabalhando com vestibular também. Mas voltando para a botânica aqui, isso aqui era só para a gente interagir um pouquinho. Então, o que vai acontecer? O grão de pólen, turma, quando ele é transportado, ele forma na flor feminina o tubo polínico. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Vamos mostrar aqui. Olha só. Muito bem. Esse tubo polínico, a gente já discutiu semana passada, ele fez com que a planta se tornasse independente da água para a reprodução. Mas eu quero que vocês também percebam que ele só vai se formar no momento que ele chegar na flor feminina. O gametófito masculino, que é esse tubo polínico aqui, ele só se forma quando ele chega na flor feminina. Aí sim, ele passa por um processo de alongamento, de curvatura, até chegar, então, no saco embrionário, mas isso a gente vai estudar semana que vem. O que eu quero que vocês entendam, que para o tubo polínico se formar, ele tem que ser transportado. E aí, como é que ele vai ser transportado? É isso que a gente vai ver agora. Calma aí. E esse transporte, então, a gente chama de polinização, tá? Que é o transporte do grão de pólen. Muito bem, a polinização ela ocorre, então, pela água vai ser a hidrofilia. Se for pelo vento, a anemofilia. E se for pelos animais, para não dar problema de palavra, a gente não vai dizer zoofilia, né? Não, a gente não vai dizer isso. Mas aí a gente vai, então, justificar cada tipo. Por exemplo, quando é inseto, entomofilia. Quando for pássaro, ornitofilia. E quando for morcego, quirópterofilia. E quando for o homem, antropofilia. Certo? Então a gente vai sempre usando esses radicais e esses prefixos para formar a palavrinha. Biologia é latim na veia, né, velho? É latim na veia. Então nós temos aqui a anemofilia, que eu já tinha comentado com vocês aqui, ó. Na anemofilia, que ela é a polinização pelo vento, então as plantas elas não têm estruturas protetoras nas suas flores. Então os órgãos reprodutores eles ficam visíveis. E existem câmaras de ar para tornar a estrutura mais levezinha também. Biologia põe nome em tudo. Pior, né, Amanda? E eu acho que tá aí, às vezes a pessoa não gosta de bio por causa desses nomezinhos mesmo, né? Às vezes a pessoa ela se desmotiva de estudar um conteúdo, não porque o conteúdo não é bacana, é porque tem um monte de nomezinho. Mas aí vai da habilidade cerebral de cada um, né? Tem gente que curte mais, tem gente que curte menos, né? Eu, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade em gravar esses termos. E aí eu vi que a minha habilidade estava nisso, né? Essa que é a ideia, tu entender qual é a habilidade cerebral que tu tem e a partir daí desenvolver a tua característica, né? O teu ganha-pão depois. Porque a gente não pode ser infeliz, tá ligado? A gente tem que fazer aquilo que deixa a gente feliz. Essa que é a moral. Por incrível que pareça, eu sei que é clichê o que eu falei, mas tu trabalhando com aquilo que tu é feliz, nem que tu seja um youtuber, por exemplo, sabe? Ou que tu seja um instagrammer, né, que eles falam aí. E se tu fizer bem feito, tu vai ganhar muita grana. E para tu fazer bem feito, tu tem que gostar do negócio, porque se tu não gosta do negócio, tu não faz bem feito. Tu vai fazer, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu quero sobreviver mesmo, eu quero ganhar esse dinheiro aqui. Imagina os médicos agora que estão no front, se eles não gostassem de ser médicos, por exemplo. Os enfermeiros, cara, tava todo mundo perdido na pandemia, tá ligado? E a gente nota nos depoimentos que a gente vê na TV e que a gente lê que eles são extremamente apaixonados pelo que eles fazem. Eu, por exemplo, jamais trabalharia num hospital tal louco. Não teria habilidade para isso. Não teria. Não teria.
mas agora me comunicar com o povo, ir para uma sala de aula e conversar com vocês, cara, isso é muito tri, velho. Isso é muito, então é o que eu curto, entendeu? Mas voltando, hoje eu estou muito filosófico aqui. Eu acho que foi porque mudou meu horário da aula. Comecei a filosofar de manhã aqui, segunda-feira é foda. Vamos ver aqui, ó, os nomes atrapalham demais. Zoologia eu ainda consigo pegar a maioria, mas com as plantas eu tô mal demais. Pois é. E tu sabe por que isso? Deixa eu só voltar aqui para mim. Mas sabe por que é isso? Porque a gente tem habilidade com a zoologia desde pequeno. Desde pequeno tu vai no zoológico, né? Tu vê Animal Planet, o National Geographic, e aí a gente se habitua com a zoologia. A zoologia, ela é palpável, entendeu? Tu enxerga, tu tá vivenciando. A botânica não, cara. A botânica, poucos professores exploram a botânica, entendeu? Eu, por exemplo, no colégio, eu dou aula em colégio também. Eu exploro pra caramba a botânica. Eu dou um trimestre inteiro de botânica. Não sei se eles gostam, acho que não. Mas eu garanto que pelo menos eu tentei estimular o hábito das plantinhas nos caras. Eu falo em botânica quando eu dou ecologia, eu falo em botânica quando eu falo de reprodução, e eu coloco botânica em tudo. Porque, na verdade, se a gente for ver, a botânica está toda interligada. O código genético é o mesmo. Então, todos os organismos que vivem nesse planeta, eles estão interligados. Né? Eles têm a síntese proteica igual. Então a sugestão que eu te dou, deixa eu ver aqui, ó, pro Eduardo aqui e para todos que estão assistindo essa minha aula, começa a ver vídeos de botânica, cara. Eu lembro que eu dei uma sugestão para vocês, que é o Reino das Plantas 3D. Procura esse vídeo. Talvez o amor nasça aí, talvez a paixão nasça aí por vocês por botânica, entendeu? Quer ver? Eu tinha muita dificuldade em física. Muita. Eu não sei se vocês também têm dificuldade em física. E aí eu fui procurar algum jeito de gostar. Eu não amo física. Não amo. Mas eu entendo a importância do conteúdo. Entendeu? Quer ver uma outra que eu também odiava? Geografia. Detestava geografia. Detestava. Eu também nunca tive geografia no colégio. Talvez foi isso. Minha professora só enrolava. Eu nunca entendi geografia. Mas aí quando eu comecei a viajar, comecei a ganhar dinheirinho, comecei a pegar aviãozinho aí, velho, geografia hoje é uma das que eu mais estudo. Sério mesmo. É uma das coisas... Todo dia eu estudo um pouquinho de geografia. E eu não sou professor de geografia. Mas é isso, é questão de... É a maturidade do cérebro que vai nos tornando mais capazes de entender que, pô, não é tão odioso. Pode ser que eu não tenha habilidade, mas eu posso chegar ali, entendeu? Eu entendo, botânica é isso. Botânica, as palavras fodem o conteúdo, mas se tu for ver, é bonito. O conteúdo é bonito. Tá, voltando aqui porque o nosso tempo tá quase acabando. Hoje a gente mais conversou do que outra coisa, mas vamos voltar aqui. Ó, voltando aqui, a gente tem então, ó, a entomofilia, rapidinho aqui. A entomofilia, então, é a polinização pelos insetos. Lembrando que os insetos são os que mais exigem gasto de ATP das plantas. Então, cara, a planta ela tem que se desdobrar, ela tem que produzir pigmentos, fazer com que a flor seja colorida, ela tem que produzir néctar, né, que é o alimento para esses insetos, ela tem que produzir um grande número de grão de pólen também. Então, lembra, a entomofilia, dentre todas as polinizações, é a menos econômica. É aquela que a planta vai ter que disponibilizar mais energia para agradar o polinizador, certo? Na ornitofilia, também ocorre um gasto intermediário de energia pela planta. Tá vendo aqui, ó, a forma da corola tem que se ajustar à forma do bico da ave. Então, isso é uma das grandes adaptações da planta, é que ela vai produzir a forma da sua corola de acordo com o animal que é polinizador. Então, aqui o beija-flor, quando ele vai polinizar essas plantas, ele tem que atingir o tecido nectário. Então, a corola tem forma de tubo. Tá vendo isso? E aqui nas outras imagens, tu consegue perceber isso também. Já na quiropterofilia, que é dos morcegos,
outra adaptação tem que acontecer. Essas plantas, elas têm que abrir a sua corola durante a noite. E a gente percebe que, normalmente, as plantas abrem a corola quando tem luz. Sim, tem que ter luz e água para abrir corola. Só que de noite não tem luz. Então, o que essas plantas fazem? Elas armazenam gás carbônico nos tecidos. E aí elas conseguem abrir a corola à noite. E aí o morcegão, ó, tá vendo? Ele consegue, então, fazer o processo de polinização. Então, é isso, turma. Então, quinta-feira, se vocês quiserem, então, a gente vai ter mais um encontro. Na quinta-feira é fotossíntese, certo? Quinta-feira é fotossíntese. E semana que vem eu vou abrir minha aula falando de monocotiledônia e dicotiledônia, tá? Vocês viram que eu pulei porque está em desordem esse slide. Não era o slide da sequência. Tá? Então, semana que vem, vamos caracterizar o que é uma monocotiledônia e uma dicotiledônia e vamos para a reprodução das angiospermas. Certinho? Um baita beijo. Como é a polinização pelo homem? Bom, a polinização pelo homem... Ó, vamos às perguntas aqui. Eu não sei se eu tenho muito tempo, não, gurizada. Daqui a pouco eu tenho que ir lá para outra sala. Então, a polinização pelo homem, ela é... Na verdade, ela não é instintiva. Tu vai ver na primeira lei de Mendel, o Mendel foi ele que polinizou as ervilhas. Então, na verdade, o homem, às vezes, ele poliniza de forma artificial. Não é assim, eu sou o polinizador, eu vou lá polinizar, e não tem essa troca, né? Tu não leva vantagem que nem as aves. Então, por exemplo, eu já vi documentários que o cara subiu na montanha para fazer a polinização da planta. Porque o agente polinizador, que era um inseto, não chegava lá na montanha, entendeu? Então ele fazia o processo para que essa planta não entrasse em extinção. Então a polinização pelo homem, que é a antropofilia, ela é artificial, ela não é uma polinização natural. E as características gerais das angiospermas seriam o quê? Cara, é isso. É a presença de frutos, é a grande biodiversidade na natureza, tá? É que, na verdade, tu tem que, assim, dentro das angiospermas, tu tem que analisar os órgãos, tá? É por isso que eu estudo. O que a gente estudou hoje? Hoje a gente estudou flor, a gente estudou polinização. Semana que vem, o que a gente vai estudar? O que é uma mono, o que é uma dico? E vamos entrar na reprodução para chegar aonde? No fruto, certo? Então é isso, turma. Um baita beijo para vocês. A gente se vê ou na próxima segunda, nesse horário, ou na quinta-feira. Fui! Deixa eu desligar aqui as coisas.